que seguia outros destinos, que era errôneo, que não era da parte de Jesus. Por isso que ele estava ensinando, admoestando, ensinando a Timóteo, seu filho na fé. E por outra ocasião também, ele ensinou a Tito. Por isso que tem essas cartas pastorais, aonde ele vem ensinando, explicando acerca da palavra de Deus, sobre a vida daquele povo. E hoje Jesus, ele vem ensinar, vem falar a respeito da sua palavra, sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre o nosso comportamento diante da presença de Deus e diante da casa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! O tema dessa mensagem vai dizer que Paulo, ele quer certificar-se a Timóteo, pastor da igreja em Éfeso, que saiba como convém andar diante da casa de Deus, e que a igreja de Deus é uma igreja viva, uma igreja notória aqui na face da terra. Glória a Deus. O autor dessa carta é Paulo, e a Timóteo, seu verdadeiro filho na fé. A data dessa história não se sabe quando ela foi escrita. Paulo escreve essa carta, e a maioria dos estudiosos naquela época, eles dizem que foi depois dos eventos de Atos dos Apóstolos. E eles dizem que Paulo provavelmente ganhou o seu caso, ou seja, as suas lideranças em Roma, por volta do ano 62 depois de Cristo. Ele voltou para as suas viagens e escreveu essa carta por volta também do ano 63 depois de Cristo, e talvez há cerca de 2 anos depois. O local dessa história vai dizer: Paulo está escrevendo a Timóteo, pastor da igreja localizada na grande cidade de Éfeso. E Paulo não diz de onde está escrevendo. Entretanto, ele menciona que depois de deixar Timóteo, ele viajou para a Macedônia, uma província romana localizada para o norte da Grécia, atual lugar que está em Filipos e Tessalônica, de onde ele pode ter escrevido. A Bíblia nos diz, meus irmãos, no versículo 1, que o próprio Paulo, ele diz a Timóteo, que nos últimos tempos, que expressamente diz, que apostatarão, ou seja, abandonarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Ou seja, alguns que conheceram a palavra, alguns que estavam andando conforme as escrituras, conforme a palavra de Deus. E geralmente isso acontece, que muitos hoje em dia eles dão ouvidos à doutrina de demônios, a espíritos enganadores, ou seja, há pessoas que não têm compromisso com a palavra, não têm compromisso com Jesus, não têm compromisso consigo mesmo, não têm compromisso com as almas que o próprio Senhor colocou em suas mãos para apacentar, ter cuidado, ter um bom zelo, para que futuramente essas almas venham aprender a doutrina, venham aprender a palavra, e futuramente essas almas terão um encontro no reino de Jesus. Paulo, ele admoesta, Paulo, ele escreve para Timóteo: olha, Timóteo, tem cuidado de ti mesmo, zela da palavra, zela da doutrina, zela do teu rebanho, porque fazendo isso, Timóteo, salvará a ti mesmo, salvará o teu povo e tanto aqueles que te ouvem, Timóteo. Por isso que ele escreve a primeira e a segunda carta a Timóteo. Mas hoje em dia não, meus irmãos, nós vemos muitas igrejas,
muitas mesquitas, muitas sinagogas em vários cantos deste planeta, mas nem todos têm um compromisso com a palavra da ciência, a palavra da sabedoria, a palavra de Deus. Hoje em dia, muitos estão fazendo os altares de palanque, muitos estão fazendo as igrejas de comércio, muitos estão fazendo a palavra de negócio, mas Jesus não. Ele tem compromisso com os verdadeiros adoradores, com aqueles que é fiéis, com aqueles que engrandecem o seu nome, com aqueles que adoram Jesus em espírito e em verdade, com aqueles que obedecem a palavra, a doutrina de Cristo, com aqueles que não têm compromisso com o pecado, que não têm compromisso com o adultério, que não têm compromisso, ou seja, com as coisas do mundo, mas sim com a obra do Senhor Jesus Cristo. O caminho é estreito, o caminho não é largo para entrar no reino de Deus. Hoje em dia nós vemos muitas pessoas que não têm compromisso mais com essa palavra, não têm compromisso com a verdade, estão fundando os seus templos próprios, estão fundando as suas igrejas, estão abrindo os seus altares, estão colocando o povo hoje em dia como brinquedo, e não pregando mais, não vivendo mais, e trazendo chacota em cima dos altares, e a palavra fica para trás, a verdade fica para trás, as almas estão perecendo, e Jesus está entristecendo com isso. Meu Deus! A preocupação que Paulo tinha com as igrejas é que o povo da Macedônia, o povo da Grécia, era um povo idólatra, era um povo que conhecia os deuses estranhos, conhecia outra cultura, conhecia outra religiosidade. Aí passaram a conhecer a palavra de Jesus, passaram a conhecer um caminho reto e santo, mas não, chegou pessoas com outro vento doutrinário, chegou pessoas com outra doutrina, com outro mandamento, e fazendo aquele povo errar, e arrastando aquele povo para as suas igrejas, para ensinar para dar uma outra comida, para o próprio rebanho de Cristo. Mas Jesus, no tempo certo, Ele vai resgatar esse povo, Ele vai trazer esse povo para o seu caminho, porque o caminho estreito é o caminho que conduz ao reino de Deus, e o caminho largo é o caminho da perdição, que conduz ao reino exterior, ou seja, ao reino das trevas. E eu creio que nessa noite, esse povo que está aqui nesse momento, é um povo que o Senhor separou e escolheu para estar aqui, para ouvir a palavra de Jesus, para andar nos seus caminhos santos, e um dia ter um encontro no reino da justiça, que é o reino de Jesus. Não podemos ser enganados, não podemos ser trocados, não podemos ser elogiados por qualquer pessoa. A palavra de Deus, ela é inerrante para as nossas vidas. João 8,32 diz: conhecereis a verdade vos libertará, que é essa palavra. Se hoje eu e você conhecemos essa palavra, nós temos que seguir essa palavra, nós temos que estar nesse caminho a qual Jesus nos preparou. Não deixar que pessoas que não têm compromisso com a verdade, que não têm compromisso com a palavra de Deus, vos enganem. Era essa a preocupação que Paulo tinha com a igreja de Éfeso. Timóteo ali, pastor e presbítero, estava tendo muito trabalho com aquele povo, com aquelas ovelhas, porque não queria mais obedecer a palavra do Senhor, não queria mais fazer compromisso com Jesus, estava ainda ligado aos seus pensamentos no mundo, com os seus deuses estranhos. Aleluia! Mas o Senhor nessa noite, Ele tem bênçãos e vitórias para mim e para a tua vida. O Senhor nessa noite, Ele tem bênçãos e vitória para o teu lar, para a tua casa, para a tua família. O Senhor nessa noite, Ele vai salvar o teu esposo, a tua esposa, os teus filhos, por intermédio de mim e de você mesmo, por perseverança nessa palavra, por obediência a essa palavra, por não dar ouvido aos falsos profetas, aos falsos enganadores, que só quer mesmo a lã e as ovelhas, a lã das ovelhas. A Bíblia diz, meus irmãos, em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 3:
ninguém, de maneira alguma, vos engane. É Bíblia. Ninguém de maneira alguma vos engane. Por quê? Porque nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. Nós fomos comprados pelo próprio Cristo, que morreu na cruz por mim e por você. E a Bíblia diz ainda: porque não será assim, sem antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado e o filho da perdição. Quantos que hoje têm manifestado os seus erros, os seus enganos, quando abre os templos e começa a arrastar a multidão, começa a tirar o povo do caminho estreito, colocando no caminho largo e pregando mentira, pregando heresias, e esses povos, esses irmãos que saem do caminho da retidão, estão indo para o caminho da apostasia, como diz em 2 Tessalonicenses. O que é apostasia? É abandono da fé, é estar congregando no caminho largo, mas automaticamente está desviado da doutrina de Cristo, está desviado dos caminhos santos do Senhor, e isso entristece a Deus. Fique aonde Jesus te chamou. Fique aonde o Senhor te colocou, num caminho santo, um caminho da paz, um caminho da justiça. Hoje em dia nós vemos muitas igrejas, nós vemos muitos templos, mas nem todos têm compromisso com Jesus, nem todos têm compromisso com a palavra. Hoje em dia muitos estão só pensando em bens materiais. Hoje em dia muitos só estão pensando no seu ego, no seu eu, e a palavra do Senhor, ela fica em segundo plano, a doutrina em segundo plano, os mandamentos do Senhor em segundo plano. Mas o Senhor não quer isso não. Aleluia! Glória a Deus. Ele quer que nós sejamos obedientes à sua palavra. Ele quer que nós sejamos tementes ao seu evangelho. Ele quer que nós sejamos obedientes à palavra que Jesus deixou, para que nós venhamos guardar, obedecer, para que um dia nós venhamos herdar a nova Jerusalém. Que é a palavra do Senhor. Os que são de Deus obedecem. Os que são de Deus não seguem a voz dos lobos, dos devoradores, daqueles que não têm compromisso com Jesus. Jesus mesmo disse: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá ouvido às suas ovelhas, ou vice-versa. As ovelhas dão ouvido ao seu pastor, obedecem. A Bíblia diz em 1 João capítulo 4, versículo 6: aqueles que obedecem a Deus, aqueles que andam no caminho de Deus, aqueles que cuidam dos seus pastores que Deus preparou para vocês, nós somos de Deus. Aleluia. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Paulo falando para Timóteo que eles conheciam os que eram de Cristo, que davam ouvido, porque obedecia a Ele que estava na frente do trabalho. Mas aqueles que não obedeciam, que estavam ali tudo junto, já estavam sendo enganados pelo Espírito do erro, pelos falsos mestres, pelas falsas doutrinas, pelos falsos mandamentos, que aquele povo que outra hora conhecia, saiu da congregação, fundou a igreja e trouxe um novo mandamento, um novo erro. Olha, aqui tudo pode, aqui tu pode ficar à vontade, aqui ninguém vai te repreender. Mas é a palavra que ensina, é a palavra que nos dá um novo mandamento, é a palavra que nos coloca no caminho santo, é a palavra de Deus, meus irmãos. Glória! É essa palavra que é inerrante para as nossas vidas. É a palavra do Senhor Jesus, é a palavra de Cristo. O caminho é estreito, o caminho ele não é largo para nós entrarmos no reino de Deus, não. Ele é estreito.
Mateus mesmo disse no capítulo 7, versículo 13 e 14: o caminho é estreito, e nós temos que andar no caminho estreito para entrar no reino de Deus. O caminho largo, ele leva à perdição, e a Bíblia diz que são muitos que estão entrando por ele, e muitos estão perdendo a sua salvação. Jesus mesmo disse que são muitos chamados e poucos escolhidos, que nem todos que me dizem Senhor, Senhor, no último dia vai entrar no reino dele, mas todos aqueles que fazem a sua vontade. Se vocês estão aqui hoje, porque Jesus preparou esse dia, esse momento, para que vocês estejais aqui para ouvir essa palavra e aprender da parte de Cristo. Jesus tem obra, tem salvação nas suas vidas, nas minhas vidas também, porque nós somos escolhidos de Deus. Nós somos e fomos separados por Jesus, para que nós venhamos andar num caminho reto, um caminho puro, um caminho da paz, um caminho a qual o Senhor preparou para nós, para que nós não venhamos dar ouvidos a doutrinas erradas, a pessoas que só quer saber disso, daquilo, não prega mais a palavra, fica mentindo em cima dos púlpitos, fica colocando o seu povo no erro. A palavra não nos engana. É essa palavra. Pregue essa palavra, vive essa palavra, que é a palavra de Deus.